Me deste como na primeira vez.
mensagem dessa manhã. Quero agradecer o pessoal do louvor, o Djalma também, né? Peguei todo mundo de surpresa, né? Eu separei um hino, daí eu tinha colocado no final, daí eu fiz a troca, né, com o Djalma lá. Falei, Djalma, eu quero que cante esse hino, né? E acabou assim, né? Aquele famoso, eu peguei aos 45 do segundo tempo, né? Passei para o pessoal do louvor, eles não tiveram nem tempo de ensaiar antes, né? Mas olha, eu confesso a vocês, irmãos, a igreja cantando o hino inicial, Jesus voltando, me arrepiou 2 vezes aqui, né? E eu vi alguns ali que, em alguns momentos, estavam cantando mais alto ainda, né? Estavam conseguindo ouvir a voz de alguns lá, que estavam mais alto ainda do que, né, as nossas caixas de som, né? E eu sei o motivo, e era por isso que eu falei, Djalma, eu quero ver a igreja cantar, né, esse hino. Porque é isso que tem que dar alegria, né? Dar aquele calor no nosso coração, irmãos. Ver o nosso Senhor Jesus voltar, amém, né? Isso que tem que nos mover, gente. Não é milagre, não é Deus, né? Não é Deus atendendo aos nossos pedidos que tem que confirmar nossa fé, que tem que nos sustentar. É ver o nosso Senhor Jesus voltar. Porque muitos dos nossos irmãos que hoje não estão mais aqui conosco, morreram ali firmes, crendo nessa promessa. Pessoas que a gente teve aqui, que teve um papel fundamental para essa igreja ser o que ela é, morreram ali firmes, sustentando o quê? Essa esperança. Vamos ver o nosso Senhor Jesus voltar, né? E às vezes, né, irmãos, coisa combinada não dá certo, mas quando Deus dirige, as coisas saem certinhas, né? Não combinei nada com a Jaqueline, né? Ela estava falando com as crianças sobre o quê? Sobre Jesus voltando, né? Volta de Jesus. E aí a gente vê que nós vamos continuar falando sobre isso, né? E a gente, antes de abrir a palavra de Deus, queria pedir para vocês assentados mesmo, só fechem os olhos mais uma vez, inclinem aí as suas frontes, né? Nós vamos pedir para Deus mais uma vez estar aqui através do seu Santo Espírito, para que a hora que a gente comece a abrir a palavra de Deus, o Espírito Santo conduza todas as coisas. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, estamos aqui, Senhor, na tua santa casa, mas aqui na tua casa nós estamos por um motivo muito especial, Senhor. Primeiro, para louvar, bendizer e agradecer o teu santo nome, Pai. E segundo, porque a gente nutre, Senhor, dentro do nosso coração, essa firme esperança de que o Senhor vai voltar, Pai. E é o Senhor quem vai resolver os problemas desse mundo, Pai. Não vai ser política, não vai ser economia, não vai ser tecnologia, não vai ser nada disso. É o Senhor. Aquela pedra cortada sem auxílio de mão humana que vem lá nos pés da estátua e ali então esmiuça ela toda e então começa um reinado de glória, Pai. Cremos na profecia de Daniel, Senhor. Daniel diz lá, meu Pai, que em um dado momento o Senhor volta a essa terra para buscar os seus, Pai. E é isso que enche o nosso coração de alegria e de esperança. E agora que vamos abrir a tua santa palavra, que está repleta, Senhor, de passagens que falam sobre a sua volta, Pai, que falam sobre o seu reinado, nós queremos pedir a presença do Espírito Santo sobre nós, Pai. E queremos pedir também, Senhor, que esteja com os nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje. Esteja lá no lar deles, esteja com eles com os problemas que eles estão passando, Pai. Mas ajuda que eles nesse momento sintam a presença do Senhor lá, assim como nós estamos sentindo aqui na tua casa, Pai. Abençoa-nos por Jesus. Amém. Pedi para o Djalma colocar para mim. Bom, ali está falando a vinda do reino de Deus, mas a imagem de fundo aí a gente pode ver que mostra aí meio separado aí o globo, né? Uma parte que a gente vê, né, a bandeira lá do Irã, outra dos Estados Unidos. Eu coloquei isso daí porque é o que temos visto
ultimamente notícias sobre isso, gente. Notícias sobre guerra, né? E aí então as pessoas começam a achar, né, que agora vai vir o fim do mundo, né? Agora esse mundo vai acabar porque está tendo guerra. Irã tem bomba nuclear, né? Nós temos Estados Unidos, tem a guerra da Rússia contra a Ucrânia, China, todos esses países têm bomba nuclear, então com isso pode acabar o mundo. Agora é o fim do mundo, as pessoas estão comentando, né? Agora é guerra para todo lado, esse mundo acaba. Mas será, gente, que isso que as pessoas estão falando, esse tema do fim do mundo, será que é um privilégio da nossa geração ficar falando isso? Será que lá atrás já não falavam disso também, do fim do mundo? A gente vai ver aqui, através da palavra de Deus, né, que esse é um assunto que a Bíblia já coloca há muito tempo, né? E põe isso para quê? A Bíblia fala sobre o fim do mundo para nos trazer esperança. Amém? Como assim? Falar de fim do mundo para trazer esperança é meio complicado, né? Ali tem uma passagem, não sei, aqui na televisão está melhor de enxergar, Lucas 17:20. Aí diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, olha só que Jesus responde. Então Jesus está ali, né? Lucas fala que Jesus está ali perante, né, os seus discípulos, uma multidão, e junto aos fariseus Jesus estava falando sobre o reino de Deus, né? Lucas vai falar bastante sobre isso, né, sobre o reino de Deus. E aí então, ali eles vão e perguntam: quando é que então vai vir esse reino de Deus? Mas veja que essa pergunta, ela não tem aí uma característica que eles queriam se preparar para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma pergunta, né, que na verdade soava ali como uma zombaria, porque eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, muito menos que ele era o nosso rei. Então Jesus fala, né, Jesus responde a ele: não vem o reino de Deus com visível aparência. O que será que Jesus quis dizer? O reino de Deus não vem com visível aparência. Então a gente fica meio assim: opa, o que será que Jesus quer dizer com isso? Eu espero aí, né, até o final da nossa meditação conseguir responder essa pergunta, mas não por mim, não por vocês, mas pela própria Bíblia, né? Vou pedir para o Djalma passar. Então, com tantas guerras que estão acontecendo, né, será que a Bíblia ela fala quando é que o mundo vai acabar? O que vocês acham, irmãos? Vocês estão vivos, né? Estão todos aí presentes, né? Tá meio, o tempo enganou a gente hoje, né? Parecia que ia ser um friozão, agora já abriu o sol, o pessoal já está começando a tirar os casacos, né? O Wellington já até colocou ali elegantemente o seu casaco ali no braço, né? Eu estava com uma blusa, já retirei, a Patrícia já tirou a blusa dela lá também, né? Pessoal, será que a Bíblia fala ou não fala quando é que vai acabar esse mundo? O que vocês acham? Fala. E o pior, irmãos, que não fala pouco, fala muito. Muitas e muitas passagens falando do fim desse mundo. Vários profetas, não foi apenas Daniel não, mas vários profetas falavam disso. Mas por que será que a Bíblia fala tanto disso, né? Aí então, irmãos, para você saber o fim do mundo, primeiro você tem que saber o início. Porque olha, no nosso meio natural é início, meio e fim. Como é que eu vou falar do fim do mundo se eu não sei o início? Então eu tenho que primeiro pegar o início. E o início do mundo é onde, gente? Lá no Gênesis, né? Lá no Jardim do Éden é que vai falar do fim do mundo. Opa! Será que você não errou aí, Diego? A fala? No início, lá no Jardim do Éden vai falar do fim do mundo. Mas lá no início está falando do fim? Vamos ver o que a Bíblia diz então, né? Então pensem bem, irmãos. A Bíblia, ela não esconde sobre o fim do mundo. Pelo contrário, a gente vai ver que ela fala várias passagens, vários profetas. E como a gente viu ali, até o nosso próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele também falou sobre o fim do mundo. Mas então vamos ver
Se a gente está falando do fim, então vamos ver o começo. Vamos lá para Gênesis. Lá em Gênesis, e aí então a gente tem o capítulo 3, que vai falar, em Gênesis 3 vai falar sobre o pecado, a entrada do pecado neste mundo, né? Se você depois quiser ler com mais calma na sua casa, Gênesis capítulo 2 fala da criação do homem, e ali então depois Gênesis capítulo 3 vai falar da tentação e a queda, né? Mas aí lá em Gênesis capítulo 3, os versos 13 até o 15, ele vai dizer o seguinte, né? Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Agora eu deixei até separado aqui, da primeira parte, porque olhem, prestem bem atenção agora nas palavras finais, porque essas palavras finais, ali Deus está decretando o fim desse mundo. Opa, como assim? Estamos em Gênesis, começo. Houve alguma coisa ali, entrou o pecado nesse mundo. O inimigo de Deus conseguiu ali, né? Deus havia estabelecido um plano. A Bíblia vai dizer a semana da criação. Deus estabelece a criação nesse mundo e Satanás, infelizmente, coloca o que ali? Ele coloca ali, vamos dizer assim, né? Estragando os planos do Senhor para este mundo, ele coloca um grave problema: a entrada do pecado. E com a entrada do pecado, a morte, né? A tristeza, a dor, a fome, a miséria, as guerras e tudo mais, né? Mas olha só, Gênesis ali vai dizer: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Por que às vezes é tão difícil a gente ler a Bíblia como ela é e entender? Porque algumas vezes ela está falando de momentos históricos, ela está falando de partes literais, acontecimentos que aconteceram, e outra vez ela está falando de modo profético. E aqui a gente vê que quando Moisés, divinamente inspirado por Deus, escreve essa parte, ele está escrevendo ali de modo profético. Deus está prometendo o seguinte: olha, ele está dizendo ali para nós, né, que haveria uma inimizade entre quem? A serpente, representando quem? Lúcifer, o anjo caído, né? E os seus anjos que caíram lá da terra, caíram lá do céu, desculpa, vieram para a terra e infelizmente fizeram o primeiro casal pecar. E agora fala que também para a mulher profeticamente representando quem? O povo de Deus, a igreja de Deus, o remanescente de Deus, dizendo que haveria inimizade entre esses dois, e que agora os dois começariam o quê? O que nós passamos todos os dias da nossa vida, uma batalha, né? Uma batalha entre o quê? O bem e o mal. E aí a gente vê que ali, mas por que é profético e fala o fim do mundo? Porque ali Deus já diz quem vai vencer a batalha. Opa, vai haver uma guerra, uma batalha, né? Entre a semente do mal e os descendentes de Deus, os descendentes da mulher, da igreja, né? E aí então, olha, ou seja, a descendência da mulher, né? Um descendente da mulher vai fazer o quê? Ferirá a cabeça da serpente. Serpente ali, profeticamente representada pelo quê? Pelo inimigo de Deus. E ali, ela feriria o quê? O calcanhar. Estaria sempre atacando a igreja de Deus, o povo de Deus. Então, nesse verso aí, Deus já deixa bem claro para nós que haveria um fim. O fim do quê? O fim do reinado.
do inimigo. E, consequentemente, o fim desse mundo como a gente conhece. Porque a gente, estudando na Bíblia, a gente vai ver que o próprio inimigo de Deus declara perante Deus que este mundo é de quem? É posse dele. Não é assim? Ele não se apresenta lá em Jó, numa assembleia, dizendo que ele estava representando quem? Representando este mundo caído. Mas lá em Gênesis, por isso que eu falei, para entender o fim do mundo, temos que ir lá no começo. Lá em Gênesis, Deus deixa bem claro que não vai ser assim. É Ele quem vence, né? Então, irmãos, pode passar, por favor, Djalma. Olha só o que acontece então. O nosso planeta Terra, ele vira um campo de batalha. Como assim um campo de batalha? Após a queda do homem, né, e a entrada do pecado neste mundo, que está descrito, como a gente viu lá em Gênesis 3, o nosso planeta tem sido um campo de batalha desse conflito que tem durado milênios. Então, desde a entrada do pecado no mundo, a gente passa por esse campo de batalha que a gente vê. Tantas coisas acontecendo, mas tudo se cumprindo diante do plano da salvação. Mas aí, gente, vamos lá. Ainda em Gênesis, a gente vai ver o seguinte. Pode passar. Ó, a profecia do fim do mundo é dado, né? Deus ali deixa bem claro nessa pequena passagem que lá em Gênesis Deus revela que iria pôr fim a este pecado, a este mundo de pecado. Ou seja, essa batalha não se duraria para sempre. Então, haveria um tempo de fim aí. Então veja que desde lá do Gênesis as pessoas já vêm falando o quê? Sobre o fim desse mundo, o fim dessa batalha, tá? Pode passar de já. Mas aí, ó, passa-se o tempo após aí, né, Adão e Eva, e aí vem dizendo o seguinte, ó, após o pecado, a humanidade se dividiu entre aqueles que serviam o Senhor, ou seja, os descendentes de Sete, lembrando que Caim mata Abel, e aí Abel morre, Caim então foge para um lugar, né? E ali então a Bíblia diz o seguinte, que após isso, Adão e Eva têm outro filho, que é Sete. Então, ó, e aqueles, os descendentes de Sete, representando aqueles que serviam o Senhor, e aqueles que o abandonaram, que abandonaram Deus, os descendentes de Caim, né? E aí vai dizendo que os descendentes de Sete começaram a se casar com os descendentes de Caim. Só que qual é o problema dessa mistura? A gente vê que começou a mergulhar ambos os grupos em níveis inimagináveis de corrupção moral, espiritual e social. Vamos tentar entender melhor. Gente, eu não tirei isso da minha cabeça, tá bom? Antes que alguém saia falando alguma coisa aí, ó. Tá lá na revista Adventista, edição de novembro de 2025. Tem lá um texto de várias páginas lá que está falando porque houve um dilúvio. E ali uma das coisas que está apresentando lá para nós, que após então, né, o pecado, a gente vê que a descendência de Sete, junto com a descendência de Caim, começam a se misturar, né? E Deus começa a deixar de ser buscado, e a corrupção do gênero humano chega a níveis inimagináveis. Pode passar, João. E aí é que entra uma figura que a gente conhece bastante. Quem é essa figura? O mundo, lá na época dessa pessoa, não estava diferente do mundo na qual nós vivemos. E aí então, ó, Deus olha para a terra e fala, né? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. É como se o homem só estivesse inclinado a pecar e fazer a maldade. Deus começa a ver que agora todo o ato do ser humano, todo o desígnio do seu coração estava levando ele a uma obra contra Deus e contra a sua criação.
E aí a gente, se fosse continuar, a gente vê então a tristeza no coração de Deus ao ver isso. E aí então, pode passar, João, é que vem essa figura, uma figura na qual diz que ela acha graça diante de Deus. E ali diz assim, Deus fala que, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, o que? Noé achou graça diante do Senhor. Olha só, ali ainda não é o fim do mundo. Deus não está anunciando o fim do mundo, mas Deus está vendo que precisava ser feito algo, porque a maldade, a corrupção do gênero humano chegou a um ponto tão grande, que não tinha mais como deixar elas continuar. E aí então Deus resolve mandar o dilúvio. Mas olha ali, porém Noé achou graça diante do Senhor. E aí a Bíblia vai nos apresentar, isso que eu acho fantástico, né? A Bíblia vai nos apresentar quem é Noé, quem é esse personagem. E aí como é que ela nos apresenta lá em Gênesis? Eis a história de Noé. E ela vai dizer exatamente o que? Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, ali a Bíblia vai dizer assim: quem era Noé? Noé era contemporâneo das mesmas pessoas que ele vivia. Isso quer dizer, ele vivia, na época ali do dilúvio, com todas aquelas pessoas. E o que era a característica de todas aquelas pessoas? A corrupção e a maldade tinha chegado a níveis inimagináveis. Mas Noé tinha uma característica diferente, que é a característica que Deus busca na gente nesses últimos dias: andar na contramão, não é? Noé andava na contramão. Noé era justo, íntegro entre os seus contemporâneos, né? E aí então, é importante a gente entender que nunca foi da vontade de Deus, irmãos. Quando a gente lê no Gênesis, se a gente tem uma leitura meio rápida sobre a história de Noé, a gente acha que Deus olhou assim, gostou de Noé e falou: Noé, faz a arca que eu vou salvar só você e sua família. Nunca foi plano de Deus isso, irmãos. Não era plano de Deus que a arca fosse só para Noé, sua família e os animais, tá? A vontade de Deus era que todos se salvassem. Mas infelizmente isso não aconteceu, né? Ali, diz que Noé e sua família se tornam um instrumento divino para preservar um remanescente. Por que era necessário preservar um remanescente? Porque ainda não era o fim do mundo. Não era o fim do mundo, porque precisava acontecer ainda algo muito importante. E o que era isso muito importante, né? Por meio do qual o Senhor cumpriria o seu propósito de salvar a humanidade. Eu coloquei entre parênteses ali para nos lembrar a profecia de Gênesis 3,15. Haveria ainda de nascer um descendente da mulher, que esse descendente é que iria esmagar a cabeça da serpente, né? Ou seja, o nosso Salvador não tinha nascido ainda, então o mundo não poderia acabar. Então Noé se torna ali, como é bem colocado ali pela passagem, um instrumento divino para preservar um povo remanescente, para que se cumprisse os propósitos de Deus. Então, o mundo não acaba no dilúvio, né? Pode passar, Djalma. Mas então, se o mundo não acabou no dilúvio, quando que vai ser o fim do mundo? Será que a Bíblia fala sobre isso? Fala, né? Então, vamos voltar agora para o tempo de Cristo. Jesus está ali perante os fariseus chegam e perguntam para Jesus, né? Quando é que vai vir o seu reino? Quando que isso vai acontecer? E olha só o que Jesus faz. Jesus faz o que a gente fez. Vamos lá para o Gênesis, para o começo. Jesus vai lá e leva eles para onde? Para o Gênesis, gente. É interessante que quase sempre, que Jesus tem assuntos importantes para falar, para explicar para nós ali nos evangelhos, ele nos leva para onde? Sempre para a criação.
Porque lá era o modelo. Lá no modelo inicial que Jesus criou esse mundo, não era para estar dessa forma. Opa, aconteceu alguma coisa que estragou os planos de Deus, né? E aí então agora Jesus, para falar do que haveria de acontecer no fim dos tempos, né? Quando é que iria se manifestar a sua vinda com o seu reino, ele volta na história de quem? Olha só, Lucas capítulo 17, 26, vai estar lá as palavras de Cristo, ele vai falar, assim como foi no quê? Nos dias de quem? De Noé, será também nos dias do Filho do Homem. E quem é o Filho do Homem? Jesus. Então Jesus, ele responde a pergunta dizendo o seguinte: olha, lembra lá da história de Gênesis, de Noé? Vai ser a mesma coisa. Mas como assim? Vai vir um dilúvio de novo? Pode vir dilúvio de novo ou não, igreja? Ixi, estão comigo? Pode vir o dilúvio de novo? Deus vai mandar o dilúvio de novo? Não. Por que não? Por que não? Porque ele prometeu que nunca mais destruiria a terra. E ele colocou alguma coisa, não foi, Márcio? Ele colocou alguma coisa para nos lembrar que o dilúvio não vai voltar mais. O arco-íris, a aliança. Deus faz uma aliança com Noé, né? Ele fala: olha, não vou mais destruir essa terra com o dilúvio, né? Mas veja que Jesus então fala, por que ele fala lá dos dias de Noé? Por que ele faz essa referência então? A resposta está lá em Gênesis, né? Por que Jesus manda os fariseus se lembrarem lá dos dias de Noé? Opa, vamos voltar para Gênesis e entender como eram os dias de Noé. Ali Lucas fala, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. É estranho essa passagem, né? Jesus vai falar que vai voltar, vai pegar uma geração como nos dias de Noé. Por que ele fala isso? Opa, o que eram os dias de Noé? O que aconteceu lá nos dias de Noé? Com a maioria esmagadora, né? O pecado tinha chegado a um nível insuportável. Todo o desígnio do coração humano agora era o quê? Mal. As pessoas se importavam lá com Jesus, com sua graça, com a promessa da vinda do Salvador, e aí então elas são pegas por um homem maluco que fala que vai chover. Não é assim a história? E ele prega que então vai vir um dilúvio e vai destruir a terra. Mas tinha chovido nos dias de Noé? Se você voltar, tá bom, gente? Lá em Gênesis, eu leio o relato, você vai ver, não chovia nos dias de Noé. E agora aparece um maluco que fala que vai construir uma arca, né? O Avelino está lá rindo, né, Avelino? Mas é verdade. Um maluco aparece lá falando que vai construir uma arca e que vai chover e a água vai cobrir toda essa terra. É um maluco, gente. E aí então, todo mundo vai vivendo a sua vida. E passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 5, passa 10, passa 20, vai. Quanto tempo passa, gente? 120 anos. E depois de 120 anos, a arca fica pronta. E Noé, o velho maluco, com a sua família, entra dentro da arca. Os animais, de alguma maneira que ninguém sabia na época explicar, vão lá, entram junto com Noé. Fecha-se a porta da arca e chove? Não chove. E ainda demora para chover. Eu acho que o povo deve ter feito uma festa rave, deve ter feito ali, lá, deve ter feito lá alguma coisa lá para comemorar e falar: olha lá o velho maluco dentro da arca, né? Alguns se acamparam lá: cadê a chuva, Noé? Até que então pega quem de surpresa? Todas as vezes surpresa, né? Por isso que o nosso Salvador, querida igreja, fala: olha, quando eu voltar, vai ser igual nos dias de Noé. Vai ter um povo justo e íntegro ou não vai ter? Vai.
Para o mundo, esse povo vai parecer que é maluco ou não? Vai parecer, porque eles andam na contramão do mundo. Vai estar declarando o quê? Que o fim do mundo está vindo. Jesus vai voltar com o seu reino. E o povo vai estar dando ouvidos? Não, mas nós vamos seguir a nossa voz de advertência. Veja só que Jesus, ele deixa bem claro, né? Então, quer dizer então que o que está acontecendo hoje, irmãos? Por que o mundo ainda não acabou e não vai acabar tão agora? Porque nós somos a voz de advertência. Pode passar, Dijão? A gente está falando agora que é o momento deles escolherem qual lado que eles querem. Nós estamos mostrando para ele que o modo ímpio desse mundo viver vai trazer novamente essa consequência. O mundo vai acabar. Jesus vai voltar com o seu reino aqui e vai purificar essa terra. Mas muitos não acreditam nisso. Mas nós vamos continuar declarando para dar tempo deles o quê? Tomarem a sua decisão. Que lado que eles querem escolher. Após a queda do homem e a entrada do pecado nesse mundo, que está descrito lá em Gênesis 3, nosso planeta tem sido o campo de batalha desse conflito que tem durado milênios. E sempre qual é o ponto-chave decisivo aqui nesse planeta? Jesus já falou. É impossível servir o quê? A dois senhores. Você tem que escolher o lado que você está. E aí a gente vê, irmãos, que pode ser que alguns vai pensar assim: mas se vier então a destruição desse mundo, eu vou criar minha própria arca, né? Eu vou usar minha tecnologia, vou sair fora desse planeta, vou colonizar Marte, vou viver lá, pode destruir esse mundo, né? Você vê que os homens hoje, irmãos, fazendo lá como foi no Gênesis. O que aconteceu no Gênesis após o dilúvio? Se ajuntaram numa planície e falaram: vamos fazer aqui uma torre tão alta que se Deus resolver tentar destruir de novo esse mundo com água, Ele não vai conseguir cobrir a nossa torre. Olha só o coração do ser humano, né? Irmãos, é essa a mensagem de advertência, né? Será que as pessoas vão confiar novamente na sabedoria humana? Ou será que a gente vai confiar na proteção de Deus? Uma arca de madeira protegeu aquela família. Mas o poder estava na madeira? O poder estava no betume que mandou passarem na arca? O poder estava em Deus. E qual foi a diferença de Noé para aquelas pessoas? Noé creu. Pela fé ele creu que isso ia acontecer e que se ele estivesse com Deus, ele seria salvo. O fim do mundo vai vir, irmãos? Vai vir. Mas se você crer pela fé que Deus pode salvar você e a sua família, você vai ser salvo. E Ele pede para a gente anunciar essas coisas. Olha só, irmãos. O próximo, esse aí no vídeo, o áudio é um pouquinho baixinho. Vou pedir só para você aumentar um pouquinho mais. Esse vídeo ele já é um pouquinho antigo, né? Mas eu achei interessante porque ele traz uma reflexão. Porque ele vai falar exatamente como Jesus falou: olha, quando eu estiver para voltar, vai ser como o quê? Nos dias de Noé. Vamos prestar atenção um pouquinho no que fala esse vídeo. É comum, quando falamos em fim dos tempos, vir logo à mente terremotos, guerras, fogo. Porém, quase passa despercebido um sinal. O próprio Senhor Jesus alertou que haveria na sua volta, mesmo que aconteceu no dilúvio. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Na época de Noé, as pessoas estavam tão distraídas que só se deram conta quando as águas do dilúvio os afogaram.
É evidente que estamos vivendo na era da distração. Nunca em toda a existência humana houve tantos atrativos para nos distrairmos. Smartphones, games, séries, filmes, aplicativos. Um mundo de opções para ocupar o nosso tempo. Essa tem sido a principal arma do diabo para esfriar muitos cristãos no mundo inteiro. O uso abusivo da tecnologia está afetando a nossa relação com Deus. As novas distrações são tão sorrateiras que estão tomando todo o tempo do ser humano. Segundo o Instituto Americano, as pessoas já passam mais de um quarto do dia em frente a um computador ou smartphone e checam o mesmo cerca de 150 vezes por dia. O uso excessivo dessas distrações digitais produzem as mesmas mudanças neurológicas que o vício da cocaína. O tempo que antes era para a leitura da Bíblia, as orações em casa, a ida à igreja, são ocupadas pelas distrações produzidas pelo império das trevas. Quantos que deixaram de ir na reunião da igreja aquele dia para terminarem de assistir a série favorita? Ou estavam tão distraídos na rede social que se esqueceram do tempo e quando viram, não foram mais uma vez. O tempo em meditar, jejuar, orar, de ter o seu momento com Deus está ficando cada vez menor. Talvez o diabo não tenha conseguido te derrubar com a prostituição, dinheiro, drogas, mas está roubando de você o tempo que antes era de Deus. E assim estamos vendo muitos cristãos apagados, sem brilho pela falta do azeite das suas lâmpadas. Estamos vivenciando hoje os mesmos dias de Noé. As pessoas estão tão distraídas com as coisas desse mundo que não percebem que o fim se aproxima. Não se distraia, isso pode ser fatal. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai o coração. Talvez a gente pense, né? Alguns, pode ser que no momento quando viu a arca sendo construída, se simpatizou com a mensagem de Noé, começou a acreditar, ter fé que realmente isso ia acontecer, mas aí passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20, 30, 40, e em algum momento a gente pode perceber que essa pessoa foi desistindo, foi se cansando, foi desanimando, e aí então acabou ficando fora da arca, né? A gente costuma muito ouvir falar, mas eu nasci na igreja e já pregava sobre a volta de Jesus. E agora já estou com meu filho, já estou com meu neto e Jesus não voltou. Será que tem alguma coisa errada com Jesus? Ou será que tem alguma coisa errada com essa geração, conosco? Como foi muito bem falado aqui, né? A Saete comentou, Deus é longânimo. Ele quer que todos se salvem. Mas a gente sabe, né? Então, que a gente possa refletir um pouco, irmãos, que a gente possa pensar, quando as pessoas estão falando lá, achando que esse mundo vai ser destruído, às vezes estão pensando que é uma bomba atômica, que é uma guerra, mas não estão vendo a maior arma que o inimigo tem usado aí, é exatamente o que? Tirar a palavra de Deus da mão dela, fazer ela se esfriar. E isso é o pior. Por isso que Jesus falou que quando ele estivesse a voltar, ia ser como nos dias de Noé. As pessoas casavam-se, davam-se casamento, viviam suas vidas e não perceberam até o momento que Noé entrou na arca e Deus fechou a porta da arca. Nesse momento a gente vai ouvir uma mensagem musical e após a mensagem eu vou convidar vocês a ficarem de pé para nós orarmos a Deus.
O melhor momento é a gente poder proclamar, olhar para os céus e ver o nosso Senhor Jesus lutar. Por fim a tudo isso, toda essa dor, a esse sofrimento que a gente vive. E esse é o momento que a gente aguarda. É isso que tem que acender a chama do nosso coração. Fecha seus olhos, vamos orar ao nosso Senhor. Pai bondoso, nosso Deus e nosso Criador. Pai, obrigado porque o Senhor escreveu o livro do Gênesis. E lá no livro de Gênesis, Pai, está a tua promessa. A promessa santa de que o Senhor iria acabar com este mundo de pecado, Senhor. O Senhor disse que iria trazer a solução final para esse mundo. E a solução final para esse mundo não é um tratado de paz, Senhor. Não é o fim de guerra, não é o fim da fome, não é nada disso. É a tua volta a este mundo para recolher aqueles que são teus, Senhor. Senhor, nós queremos ser teus, Senhor, de todo o nosso coração. Senhor, se não temos, Senhor Deus, agido de acordo com aquele povo que tem que estar preparado para a tua volta, prepara-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos preparar. Senhor, neste mundo tem sido caracterizado por muitas distrações. E eu acredito que nos tempos de Noé não foi diferente. Muitos estavam distraídos, estavam tão entretidos com as coisas desse mundo, que acabaram não vendo o momento em que Noé entra na arca e o Senhor fecha a porta. Pai, não permita, Senhor, que isso aconteça conosco, nem com aqueles a quem amamos, estamos orando por elas, Pai. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a cumprir, Senhor Deus, o teu desígnio de levar essa mensagem a todos. Não somos nós que vamos fazer elas decidirem, Senhor, mas nós temos o papel de falar para elas sobre a tua volta, Senhor. Dá-nos força nessa missão, Pai. Dá-nos poder, derrama a tua chuva, Senhor, a chuva do teu Santo Espírito sobre a tua igreja, Pai. Ajuda, Senhor Deus, a proclamar com grande fervor, Pai, a volta do Senhor a este mundo. A tua serva, Senhor, ela diz que lá no céu todos nós vamos olhar e ver o céu se enrolar como um pergaminho, Pai. E lá uma nuvem bem pequena, do tamanho de uma mão, ela vai começar a crescer, e vamos ouvir então fortemente as trombetas tocando, Senhor. E nesse momento, quando olharmos melhor para essa nuvem, nós vamos exclamar, Senhor: eis o Senhor a quem aguardávamos, Pai. Senhor Deus, não sabemos, Senhor Jesus, ainda como vai ser o desfecho final, Senhor, mas uma coisa nós sabemos: se nós acreditarmos pela fé e ficarmos firmes até o final, o Senhor vai guardar a nós e a nossa família, como o Senhor guardou Noé e a família dele. Senhor, que possamos ser achados justos e íntegros aos teus olhos no momento da tua vinda, Pai. É isso que nós como igreja oramos e dizemos: amém, Senhor. Volta, Senhor Jesus.